Pressão gigante pela demissão de Silvinho no Corinthians. Como é que o Duílio Monteiro Alves tem reagido a tudo isso? No vídeo de hoje do canal da Nicola respondo a essa história. Falo também sobre o Flamengo que está voando sob o comando de Renato Gaúcho, que não para de recuperar jogadores completamente desacreditados. E Fabrício Bustos, lateral direito do Independiente, pode virar jogador do Palmeiras? Para completar, falo sobre Benedetto e essa história de que ele poderia virar reforço do Atlético Mineiro. E por último, o Bahia em queda livre nas competições nacionais. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, que legal ter vocês por aqui. Antes de começar o vídeo, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal, lembrar que tem programa do Nicola a partir das 8 horas da noite dessa segunda-feira, combinado? Bom, bora começar o vídeo lembrando que ele é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que tem como parceiros Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. Por que é tão legal apostar no 1xBet? Porque você tem todo tipo de aposta disponível para cada um dos jogos. Dá uma olhada no comentário fixo que eu vou deixar nesse vídeo, tem um link por lá, você vai abrir qualquer jogo e vai sentir a grande variedade de opções. Assim você aumenta as suas chances de ganhar. Nessa semana tem jogo pra caramba para você poder se dar bem. Copa do Brasil nas partidas de volta, tem jogos das Olimpíadas, além de uma série de outras alternativas. Não fica fora dessa não, lembrando que usando o cupom Nicola você tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito e o apostador derrotado, iniciante, lá na 1xBet tem até $10 retornados. Bora começar o vídeo falando sobre o Bahia irreconhecível nas últimas rodadas. Time que já foi apontado como uma das sensações da temporada de 2021, conheceu nesse domingo a 5ª derrota seguida. Perdeu em casa para o Sport por 1-0. E o mais incrível é que nas 5 derrotas do Bahia, 5 jogos sem marcar gols. O time ainda até exibe uma classificação razoável no Campeonato Brasileiro. É o 9º colocado com 18 pontos, mas muito aquém daquilo que se imaginava. Existe enorme pressão em cima do presidente Guilherme Brintani para a demissão do Dado Cavalcante. O Bahia, que diante do Sport teve a oportunidade de se recuperar, mas jogou muito mal. E aí, só para completar, dos últimos 9 jogos do Bahia, são 7 derrotas. Só ganhou do Juventude e da Chapecoense, que são 2 times seriamente ameaçados pelo rebaixamento. Já o Sport, pela primeira vez em 14 rodadas, conseguiu deixar de ter uma campanha pior do que aquela nos anos de rebaixamento. O time nesse momento é o 15º colocado, 14 pontos conquistados. Na temporada de 2016, por exemplo, tinha 12 pontos nesse mesmo recorte. Aproveitar que estou falando sobre o futebol nordestino para destacar a excelente vitória do Ceará por 3-1 contra o Fortaleza. Primeira vitória do Guto Ferreira contra o Vojvoda. Jogo importante demais para os dois clubes. Fortaleza vivendo uma fase espetacular, saiu na frente com o gol do Tinga. O primeiro tempo foi de domínio total do Fortaleza, especialmente nos 30 minutos iniciais. O Ceará resistiu à pressão, segurou 1-0 e no segundo tempo, com uma grande atuação coletiva, foi buscar a virada e ganhou por 3-1, pulando bastante na zona de classificação do Campeonato Brasileiro. Quero falar agora sobre Fabrício Bustos, lateral direito, 25 anos de idade, atleta do Independiente da Argentina e que, de acordo com a TIC Sports da Argentina, interessa ao Palmeiras. Esse jogador é muito bom, talvez um dos melhores laterais direitos da América do Sul na atualidade. Jogador que já foi pretendido pelo Boca Juniors, foi sondado pelo Flamengo, despertou a atenção do Santos, além de estar na mira do Olympique de Marselha e do Lens da França. Jogador de 25 anos de idade, cujo contrato termina na metade do ano que vem. Multa rescisória de $5 milhões e o Independente vinha batendo na tecla de que não liberaria por menos do que esse valor. O grande problema é que se não vendê-lo agora e não conseguir a renovação do contrato do Bustos, o Independente vai correr o risco de ver o Bustos assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro para sair de graça do clube na metade do ano que vem. Conversei antes de gravar esse vídeo com um dirigente do Palmeiras, uma pessoa que me passa uma série de informações importantes. E essa pessoa disse que a avaliação interna de que é um bom jogador, de que acrescentaria demais, mas nesse momento o Palmeiras não pode fazer esse investimento. Tudo porque para a lateral direita já existem 2 jogadores que o Palmeiras não consegue negociar. Casos do Mike e do Marcos Rocha.
Diferente do lado esquerdo, que você tinha o Vinha e o Esteves com o mercado, com propostas. O Vinha acabou se mudando para Roma e o Esteves foi emprestado com uma compensação financeira para um time dos Estados Unidos. Então, apesar da vontade do torcedor do Palmeiras e até de dirigentes, essa negociação por agora está paralisada. Fique de olho no Bustos, um dos jogadores bem interessantes para a posição. Lateral direita tem sido de bastante escassez no futebol mundial. Quero falar agora sobre Dario Benedetto. A novela com o São Paulo se encerrou, mas ao longo do final de semana surgiu a especulação de que ele poderia ser contratado pelo Atlético Mineiro. O Ricardo Alencar, meu amigo lá do Galotube, sugeriu aos dirigentes do Atlético que com a desistência do São Paulo, o Atlético poderia tentar. O Galo procura um centroavante, gostaria de contar com o camisa 9. Mas, antes de gravar o vídeo, fui checar essa história direitinho com o dirigente do Atlético para saber se o Galo tem condições, interesse em contratá-lo. O Benedetto quase foi parar no São Paulo por empréstimo de um ano. O Olympique de Marseille havia concordado em ceder o atacante argentino de graça durante esse período e ainda ajudar com parte do salário. O salário dos mais salgados, ele ganha cerca de 2 milhões de reais por mês na França. Só que além de pagar aproximadamente 1 milhão de reais, o São Paulo pagaria metade do salário, outra metade ficaria com o Olympique de Marseille. O Benedetto ainda exigiu um pagamento de luvas, que é aquele prêmio pela assinatura do contrato. Muito estranho, levando em consideração que empréstimo não costuma ter luvas. Foi por isso que o São Paulo desistiu da contratação do argentino. Fui checar com esse dirigente que eu falei agora há pouco, do Atlético, sobre a possibilidade de contratação. E ele assegurou que não existe nenhuma chance de reforço com o Benedetto. O Atlético Mineiro passa por um momento de muita dificuldade financeira e há uma exigência grande por parte dos investidores do clube, da família Menin, para que o Atlético corte custos e venda jogadores nesse momento. Então a prioridade é encontrar um clube para o Marrone, para o Vargas e para outros atletas que não são titulares absolutos do elenco do Cuca. Sobre o Benedetto em si, a frase é a seguinte, abre aspas, até quando vão pensar que temos dinheiro? A gente se cobra para vender atletas, fecha aspas, ouvi desse dirigente atleticano. É importante contar que, apesar da ausência de reforços por enquanto, o Atlético vai se sustentando com uma boa campanha na atual temporada. Em 25 jogos nesse ano de 2021, ou nessa temporada de 2021, são 18 vitórias, 4 empates e só 3 derrotas. Derrotas para Fortaleza, para Ceará e Santos. Aproveitamento de 77% dos pontos, 42 gols marcados, só 14 gols sofridos. O Galo ainda ficou 14 jogos sem tomar gols. Bora falar agora sobre Silvinho. Será que o treinador do Corinthians pode cair depois do passeio que o Timão tomou do Flamengo, derrota por 3-1 na Neoquímica Arena? Você pode até pensar, passeio por 3-1, Nicola? Sim, o Flamengo dominou por completo o rival, chegou a colocar nos 36 primeiros minutos de jogo na Neoquímica Arena uma superioridade dentro de campo gigante. Eram 9 finalizações do Flamengo e nenhuma do Corinthians. A posse de bola muito maior do time rubro-negro, enfim. O Corinthians escapou de tomar uma goleada histórica, como em poucos momentos tomou. Até uma comparação legal, em 2020 o Corinthians chega a tomar 5-1 do Flamengo em casa, mas naquela atuação do 5-1 o Corinthians foi melhor do que na tarde desse domingo. Enfim, e essa derrota, esse tropeço só serviu para aumentar a pressão em cima do treinador alvinegro. Pressão que existe de forma muito forte entre torcedores, entre membros de torcidas organizadas e agora também entre diretores e conselheiros. Paciência da galera dentro do clube com o Silvinho acabou, mas, porém, contudo e todavia, o Silvinho continuará à frente do clube. Troquei mensagens com uma pessoa que estava na Neoquímica Arena depois do jogo e essa pessoa assegurou que Duílio Monteiro Alves, Roberto de Andrade e Alessandro, que são os homens que comandam o departamento de futebol, ainda entendem que o Silvinho é capaz de dar a volta por cima. Eles também querem que os novos reforços tenham a oportunidade de trabalhar com o Silvinho. Há a possibilidade de o Juliano estrear no próximo final de semana no jogo contra o Santos. O Renato Augusto ainda vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Recentemente, depois de mais pressão de torcedores, o Duílio chegou a pedir 7 jogos de prazo para que o Corinthians melhorasse antes de tomar decisões. Já foram 2 partidas, vitória contra o Cuiabá e essa derrota feia para o Flamengo. Alguns números importantes sobre o Silvinho. Ele tem o segundo pior aproveitamento entre técnicos do Corinthians desde que o clube foi rebaixado. Aproveitamento de 33% dos pontos, só 2% melhor do que o de Jair Ventura, que foi demitido rapidamente. E o Silvinho tem outra estatística horrorosa. Ele tem o pior retrospecto como mandante
na Neoquímica Arena, só 20% dos pontos conquistados. Uma vitória, 2 empates e 5 derrotas. O estádio alvinegro, que era um tradicional ponto de apoio do Timão com o Silvinho, tem se tornado uma grande arapuca. Para fechar, o Luan, reforço dos mais caros, 29 milhões de reais para a compra dos direitos econômicos, mais 800 mil reais por mês de salário. Não saiu do banco de reservas, mesmo com o passeio que o Flamengo encontrou ou submeteu o Corinthians. E por último, mas não menos importante, próximos jogos do Timão. Santos fora de casa, Ceará em casa, Atlético Paranaense fora e Grêmio fora. Desses jogos, quantos pontos você acha que o Corinthians soma? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Bora fechar o vídeo falando sobre Renato Gaúcho e uma série de reforços que o Fla conseguiu desde a chegada do técnico. Não entendeu? Eu explico. É que jogadores desacreditados pela torcida e até por dirigentes se tornaram muito melhores desde a contratação do Renato Gaúcho, que completou nesse domingo seu 6º jogo com 6 vitórias consecutivas, 100% de aproveitamento. Mais do que isso, o Flamengo marcou 24 gols e sofreu apenas 3. A única partida em que o Flamengo do Renato Gaúcho não goleou foi contra o Defensa e Justiça 1-0 na Argentina. Esse jogo contra o Corinthians também não foi de goleada, embora as chances criadas tenham sido para isso. Vitória por 3-1. É importante lembrar sobre os jogadores recuperados pelo Renato. Everton Ribeiro vinha numa fase horrorosa. Desde a chegada do Renato, tem participado com assistências e nesse domingo marcou gol. Léo Pereira e Gustavo Henrique, zagueiros que eram achincalhados pelo torcedor. A gente pode incluir também o Bruno Viana nessa conta, outro zagueiro que não vinha dando conta do recado. Chegaram a especular a possibilidade de o Dedé ser contratado pelo Flamengo. O Renato disse não, confio nos meus zagueiros. Ele inclusive passou o Ilharão para volante para dar mais oportunidade para o trio, que tem se sustentado bem, tem jogado de forma razoável para boa. Michael e Vitinho também são 2 casos exemplares, de jogadores completamente fora do prumo, jogadores queimados com o torcedor, mas que desde a chegada do Renato Gaúcho se transformaram em jogadores muito mais importantes, marcando gol, dando assistências, entrando muito bem nos jogos. Essa galera, inclusive, deve ter participação no jogo contra o ABC, um jogo marcado para essa semana na Copa do Brasil, partida de volta depois do 6-0. Renato Gaúcho, na entrevista pós-jogo na Neoquímica Arena, já comunicou que nem ele, nem os titulares viajarão para Natal, afinal de contas é hora de poupar, e eu acho que o Flamengo faz muito bem em relação a isso. Antes de completar, só alguns detalhes importantes. Com o gol marcado nesse domingo, o Bruno Henrique se tornou um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. São 7 gols ao lado do Matheus Peixoto, que já deixou o Juventude, foi para o exterior, e do Gilberto, que não tem marcado as 5 partidas. Já o Bruno Spindel e o Marcos Braz desembarcaram nesse domingo em Lyon para se encontrar com o presidente do clube, na tentativa de acelerar o processo da contratação do Thiago Mendes. Thiago chegou a mandar uma mensagem para a esposa dele, imaginando que nessa semana que está começando, ele viria para o Brasil para enfim poder ser anunciado pelo Flamengo. E para fechar de vez, Flamengo e Olímpia, partida de volta das quartas de final da Libertadores, marcado para a semana do dia 18 de agosto, vai acontecer no Mané Garrincha. A Conmebol, inclusive, já informou ou confirmou de maneira oficial para os 2 clubes a realização desse jogo no Distrito Federal, com a presença de público. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Lembrando que tem programa do Nicola nessa segunda-feira a partir das 8 da noite. E a gente vai ter, durante parte do programa, uma entrevista bem legal com o CEO da Arena MRV. Se você é atleticano, está curioso para saber sobre o andamento das obras, sobre tudo relacionado ao novo estádio do clube, apareça, avise seus amigos. Tenho certeza que vai ser um programa bem legal, tá bom? Abraço, tchau, tchau!